O quão livre você realmente é enquanto joga videogame. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É sabido que a comunicação se forma em diversos métodos de linguagem expressos de diversas formas, como por exemplo, gestos, fala, gráfica, escrita, música, atuação e etc. O desenvolvimento tecnológico recente proporcionou o surgimento de mais um método de expressão, que atualmente é bastante subestimado: os jogos. Em sua forma original, os jogos têm a função de desafiar o jogador, porém os eletrônicos são jogos que, com o desenvolvimento tecnológico já descrito anteriormente, passaram a adotar também a função comunicativa junto ao desafio. Essa junção das duas funções permite uma maior imersão no conteúdo da obra, já que é dado ao jogador a possibilidade de vivenciar e construir por si próprio a história do personagem, dentro das capacidades tecnológicas do equipamento, claro. Nesse vídeo em específico, a obra Fallout New Vegas será o foco das atenções. Contudo, não se preocupe caso ainda não tenha tido a oportunidade de jogar esse clássico, pois será apenas uma apresentação rápida ao contexto geral do jogo e, portanto, sem spoilers. Fallout New Vegas é um jogo com mecânicas de RPG que permite a customização características do personagem principal e a escolha de consequências que o jogador tome em nome do mesmo. Ao jogador é oferecido diversos rumos e decisões a serem tomadas diante das situações vivenciadas no decorrer da história. Situações essas que, muitas das vezes, contêm questões éticas e políticas sobre como o jogador imagina ser a melhor opção de organização social. O jogador tem até mesmo a opção de não se envolver como uma das diversas escolhas a serem tomadas, com exceção da história principal, já que a sua participação é obrigatória, porém ainda com muitas escolhas e consequências. No jogo é apresentado o protagonista The Courier, que em bom português significa o mensageiro. Trata-se de um entregador sem um passado definido em um mundo alternativo, mas quem sabe nem tão alternativo assim, de uma pós-guerra nuclear causada em 23 de outubro do ano de 2077, pelo conflito envolvendo armas nucleares de destruição em massa protagonizado pelas organizações que hoje conhecemos como China e Estados Unidos da América. Ao personagem principal é oferecido um trabalho de entrega na Mojave Express, uma empresa fictícia que opera o serviço de entregas de cartas e pacotes. Ele deveria entregar um misterioso chip platinado de cassino para o Robert House, um gênio magnata dono de um exército poderoso de robôs e antigo dono das indústrias Rob Cole do Antigo Mundo. Até que então, o personagem principal é encurralado, alvejado com 2 disparos na cabeça e enterrado vivo em um cemitério em Good Springs, por um grupo mercenário ao comando de Benny, um homem extravagante de terno xadrez que almejava seu pacote com um misterioso chip de platina. Após esses acontecimentos, o mensageiro é resgatado por um robô sob o comando de House e levado ao Dr. Mitchell, um médico das redondezas, para tratamento. Até aqui, essa é apenas a introdução do jogo, mas no decorrer da história principal, o mensageiro se depara com uma terra dividida pelo poder de várias facções, cada uma contendo aliados e inimigos entre si, das quais todas estão disponíveis para filiação ou confronto direto, se caracterizando como as protagonistas de um conflito sujo banhado com sangue de jovens alistados involuntariamente. A Nova República da Califórnia, um estado nos moldes de uma república presidencialista e, portanto, uma máfia relativamente não tão escravista, surgiu com a missão de reconstruir o mundo antigo, com todos os direitos que os contribuintes merecem, como por exemplo, cobrança de impostos, alistamento obrigatório, regulação das caravanas de comércio e o resto do pacote gado premium. Essa máfia possui recorrentes esquemas de corrupção entre seus membros do mais alto escalão, que praticam um esquema de lobby com uma das maiores empresas de caravana de comércio, a Crimson Caravan, com fornecimento de equipamentos e suprimentos por parte dos comerciantes em troca daqueles clássicos favores de mercado, como por exemplo, proteção e subsídios. Do outro lado, temos a Legião de César, uma máfia que ultrapassa os limites da crueldade e busca inspiração na temática romana. Essa máfia pratica a escravidão direta, ignorando totalmente as liberdades individuais e considerando as democracias como sistemas ineficazes, cujo resultado culmina em conflitos internos e na fomentação da corrupção e da desintegração social. Não que eles estejam errados nessa parte, né? Mas olhando os atos de seus membros, esse é o típico caso do sujo falando do mal lavado. E é claro que, como uma boa ditadura, eles possuem o seu próprio ditador, o César. Ambas facções conflitam entre si pelo domínio de Mojave, envolvendo a população inocente e miserável em um conflito que é extremamente necessário na mente dos psicopatas comandantes de ambas facções. Pensando bem, qualquer semelhança com a realidade é apenas uma mera coincidência, não é mesmo?
Conforme a história progride, o jogador poderá, de acordo com suas próprias convicções éticas ou políticas, se filiar a alguma facção, pessoa, no caso de Robert House, que como dito anteriormente domina sozinho uma enorme frota robótica de alto poder militar, ou até mesmo escolher não se filiar a ninguém. Depois de entender parte da ambientação do jogo, é bem provável que você esteja se indagando sobre o que isso tudo tem a ver com o libertarianismo, não é? Pois bem, a possibilidade de escolha nos eventos representa o reconhecimento sobre a individualidade de cada jogador. Isso está expresso nas diferenças de suas ideias, ideais políticos, seu senso ético, moral, seus valores e desejos. Até mesmo o sexo e a raça do personagem não é definido pelo autor, mas sim pelo próprio jogador, uma inclusão verdadeira que contrasta com as obras que têm cotas de elenco por aí. Essa liberdade de escolha dada ao jogador é o fato que define qual organização social será predominante após o grande conflito entre as facções. Conflito esse que acontece na barragem Hoover com a ofensiva da Legião sobre a nova República da Califórnia. As escolhas incluem uma república militar aos moldes de uma direita brasileira comandada pela nova República da Califórnia, um socialistão em que todos pertencem e servem ao ditador César, uma cidade privada sob o domínio de Robert House, ou então será uma anarquia com a livre associação das pessoas, instituições e milícias, com a expulsão da Legião de César, da nova República da Califórnia e com a morte do Sr. House. O jogador decidirá com as suas próprias convicções individuais, sem imposição ideológica. A visão libertária desse artigo é que as escolhas individuais têm poder no rumo da história. Ao apresentar um universo cheio de facções autoritárias que lutam constantemente em busca de poder, é possível escolher se associar àquela que represente melhor os valores de um indivíduo. Sim, é bem verdade que muitas das facções, para não dizer todas, estão bem longe de respeitar os princípios do libertarianismo, mas existem alternativas que seriam completamente plausíveis em uma sociedade libertária. Ao não impor uma ideologia a ser seguida, Fallout New Vegas é um exemplo de uma obra que reconhece a individualidade do seu interlocutor. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luiz Felipe Slabão, revisado por Paulo Almeida e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!